para nenhum lado, para outro, que eu não implante os meus pensamentos para esse texto, mas que eu permaneça fiel e que a tua igreja, ao findar dessa mensagem, possa sair daqui sabendo que o Senhor falou com ela. Deus, não o que o irmão James falou, não aquilo que o pastor falou, mas aquilo que tu tens para falar conosco. Por isso me usa nessa noite como um instrumento, Deus, para que o teu nome seja glorificado. E que todo o meu achismo, tudo aquilo que eu penso que é certo, caia por terra. E que só sobra espaço nessa noite para que a tua igreja te glorifique, Deus. Que eles não vejam a mim, mas que eles vejam a ti, ó Deus. Usa-nos, Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. Essa é a nossa oração e é no nome de Jesus que fizemos. Amém e amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Permaneça com a Bíblia aberta, meus irmãos. Nós estaremos usando e vamos pedir para que você confira tudo aquilo que foi dito na palavra de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você que você já está cansado de ouvir, que você já ouviu por muitas e muitas vezes. Não é nenhuma novidade para você. Que é sobre a importância da análise do contexto para que a gente interprete o texto da melhor forma possível. E a gente sabe que o contexto ele não é simplesmente importante para que a gente interprete textos, mas o contexto também é importante para que a gente interprete o nosso dia a dia, para que a gente interprete as ocasiões que a vida nos traz. O contexto ele é importante também para isso. Mas para que fique mais simples para você, eu quero contar uma breve história. A minha esposa esses dias chegou com um vídeo e me mostrou, eu achei interessante para trazer para a igreja, que tem a ver com um pouco daquilo que eu estou falando para vocês nessa noite. E é claro que o irmão James é um pouco sério e vai tirar a graça do texto. O Bruno faz isso 1000 vezes melhor do que eu. Mas eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou te falar. Certo dia, meus irmãos, uma mãe estava ensinando o seu filho sobre como interpretar um texto. E para que fosse mais simples a criança, essa mãe utilizou algumas canções que eram no conhecimento da criança. Canções que a criança já conhecia. Então a mãe começou a cantarolar para a criança. Meu filho, presta atenção. Mas presta atenção, meu filho. A barata diz que tem 7 saias de filó. Então ela questionou o menino. Meu filho, quantas saias tem a barata? Então o menino logo respondeu, mamãe, uma. Como, meu filho? Como ela tem uma? Eu estou acabando de dizer que ela tem 7 saias de filó. Como você pode dizer para mim que ela só tem uma? Como isso, meu filho? E a mãe brava, irada, indignada. Então o menino olha para ela, mas mamãe, é mentira da barata. Ela tem apenas uma só. Isso nos mostra o quão é importante a gente analisar o contexto maior de tudo aquilo que nós estamos lendo, de tudo aquilo que a gente está fazendo. Sempre é importante a gente analisar o contexto maior. E o irmão James, que não é bobo nem nada, né, irmãos, não quer cometer o mesmo erro dessa mãe. Por isso a gente vai dar uma analisada, uma olhada, ou como diziam os antigos, uma bisolhada naquilo que o contexto desse texto que nós lemos nessa noite está nos dizendo. Se nós formos até o capítulo 3 dessa carta, o capítulo anterior, nós vamos ver que lá a partir do versículo 11 ao versículo 18, o apóstolo João ele começa a nos falar sobre a importância de nós amarmos os nossos irmãos. A importância de eu amar o meu irmão. E ele vai dizer que esse amor denuncia se a minha fé é verdadeira, se ela é verídica, ou se ela é simplesmente falsificação. Se ela não tem valor algum, se ela não tem peso nenhum. E ele vai dizer o seguinte no versículo 14, que nós já sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos nossos irmãos. E aquele que não ama seu irmão, permanece na morte. Então lá no versículo 24, ele vai nos dar a deixa, ou ele vai nos dar aquilo que vai nos ajudar a interpretar da melhor forma possível o texto que nós lemos nessa noite. Na parte B do versículo 24 do capítulo 3, ele vai dizer, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Quem é que permanece em nós? O nosso Deus. E nisso conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Todo crente, meu irmão, no ato da sua conversão, ele recebe um grande presente. E que presente é esse, irmão James? Ele recebe o Espírito Santo de Deus. E conforme o evangelista João nos diz lá no capítulo 14 de seu evangelho, esse Espírito faz com que o crente seja guiado à verdade, e não simplesmente guiado, mas para que o crente também testemunhe a respeito da
verdade de Deus. E ainda mais, esse Espírito ajuda o crente, o cristão, a discernir entre o engano, o erro e a verdade. Esse Espírito, meus irmãos, que foi dado, ele não foi buscado, ele não foi, a gente não buscou de alguma forma, pelos nossos esforços, por aquilo que a gente tinha para fazer. O texto no versículo 24 está dizendo que esse Espírito foi dado. Ele é um ato da suprema graça de Deus. Então, todo crente no ato da sua conversão recebe o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, meus irmãos, nos ensina sobre tudo o que nós precisamos saber. Por isso, todo aquele que tem o Espírito Santo, todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, consegue discernir, meus irmãos, entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Nós temos o Espírito e podemos discernir. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 4, João quer nos dizer, porque se existe o Espírito que nos leva à verdade, existe o Espírito que leva os homens ao engano. Lembra lá de João capítulo 8, do Evangelho de João capítulo 8, onde Jesus Cristo diz que os fariseus, aqueles que estavam perseguindo Jesus, eram filhos do diabo? Então, se existe o Espírito da verdade, existe o Espírito do engano, o Espírito que leva as pessoas à mentira. E é justamente sobre isso que João quer alertar a igreja, sobre esse Espírito que já estava no mundo, esse Espírito que vinha para enganar os crentes, e os crentes deveriam estar atentos. Então João vai alertar a igreja a partir do versículo 1, nos dizendo o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. As religiões da antiguidade, meus irmãos, assim como as religiões da atualidade, elas com frequência estavam dizendo conter em suas fileiras pessoas possuídas pelo Espírito. E esse Espírito, ele estava trazendo novas revelações para essas pessoas. Só que nesse texto, o apóstolo João deixa uma advertência seríssima e atual, e que não deve cair em desuso pela igreja do Deus vivo. A advertência é a seguinte: amados, não creiais em todo o Espírito. João adverte que nem todo aquele que afirma estar falando sobre inspiração divina é divinamente inspirado, é verdadeiramente inspirado. Nós, os filhos de Deus, não devemos aceitar qualquer um que se levanta e diz estar falando em nome de Deus. Mas nós devemos fazer aquilo que o texto está nos ordenando. Nós devemos provar os espíritos para saber se de fato eles são de Deus. Nós devemos ser criteriosos com aquilo que nós ouvimos. Essa igreja, a quem essa carta foi escrita, a quem essa carta foi destinada, estava sem critério. E permitiram que os falsos mestres tivessem espaço no meio dela para disseminarem mentiras, para disseminarem engano. E a gente não sabe ao certo o porquê eles tiveram essa grande evidência, esse grande espaço. Talvez fosse por causa da sua retórica, por causa do seu conhecimento, a sua forma de falar. A gente não sabe ao certo. Mas é incrível como a igreja tem a tendência a dar crédito para quem fala bem. Pessoas chegam falando bem e muitas vezes nós damos crédito para ela e pensamos que ter o dicionário na cabeça é suficiente para estar falando a verdade de Deus. Mas não é assim, irmãos. Toda mensagem que é falada em cima do púlpito deve ser analisada, julgada. Nós devemos ter critérios, nós devemos saber se essa mensagem está de acordo com a palavra de Deus. O que demonstra que eu falo pelo Espírito Santo de Deus é o quanto eu estou alinhado com a palavra de Deus. É por isso que Martinho Lutero vai nos dizer o seguinte, que um camponês armado com as Escrituras, ele tem mais autoridade que um papa sem ela. Um camponês armado com as Escrituras tem mais autoridade que um papa sem ela. Meus irmãos, uma pessoa pobre que não sabe muitas coisas, armada com as Escrituras, tem mais autoridade que o irmão James sem as Escrituras. Nós devemos dar crédito, nós devemos ouvir quem tem a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós não devemos acreditar em todo espírito que se levanta em nosso meio.
Nós devemos provar os espíritos para saber se eles de fato são de Deus ou não. E se nós pararmos para pensar um pouco, como a igreja do passado, ela agia, as igrejas pentecostais e neopentecostais agiam num passado bem recente, nós vamos ver que muitas vezes isso aqui não era praticado. Só que o irmão James não vai se colocar fora disso aqui, porque o irmão James cometia os mesmos erros. Isso daria até um filme. Irmão James, eu sei o que você fez em cultos passados. Então, eu não tinha critério para julgar as mensagens também. Eu aceitava tudo aquilo que era anunciado, tudo aquilo que era pregado. Eu me lembro que quando a gente perguntava para um irmão, quando a gente não ia em uma reunião e perguntava para um irmão como é que foi o culto, a gente estava em casa ou por motivo de trabalho, por motivo de alguma coisa acontecer, e a gente então questionava os irmãos. E aí, irmão? O irmão foi no culto? Fui. E aí, como é que foi o culto, irmão? Olha, irmão, tu não sabe que tu perdesse. Ah, é? O que aconteceu, varão? O que aconteceu lá? Olha, final do culto, acabou a mensagem, o pregador chamou todo mundo para frente, o homem botou a mão na cabeça de uns 10, derrubou uns 4, o homem botou a mão em outro, saiu outro batizado, o homem fez isso, rapaz, uma correria no culto, ele entregou chave de carro, ele entregou chave de casa, ele entregou milagre para um, milagre para o outro, irmão, perdesse. E naquela época eu pensava, meu Deus, eu não acredito, eu perdi esse culto, era para mim estar lá, quem sabe eu tinha ganhado meu carro, né, irmãos? Tinha ganhado a minha casa, eu não sei. Então esse era o critério que eu utilizava para julgar um culto, ou julgar se o culto foi uma bênção, se Deus estava naquele lugar. Só que o que a Bíblia está nos ensinando aqui, o critério que João está nos ensinando aqui, é que nós devemos provar aquilo que foi dito. Será que os hinos cantados foram realmente uma bênção? Eles estão de acordo com a palavra de Deus? Será que aquilo que o pregador está falando realmente é uma bênção? Está de acordo com a palavra de Deus? Nós estávamos mais interessados no milagre, no manto. Nós estávamos mais interessados nas coisas do final do culto do que aquilo que estava sendo dito pela boca do pregador. E muitas vezes o pregador não falava A com B, irmãos. Muitas vezes ele falava várias coisas menos sobre Jesus, e no final do culto ele curava uns 2, derrubava uns 4. Irmãos, Martinho Lutero vai dizer o seguinte: nós não devemos acreditar, não devemos dar crédito a nenhum ensino que não seja ou que não esteja enquadrado na palavra de Deus, mesmo que tal ensino venha fazer chover chuvas de milagre todos os dias. Milagre não atesta se eu estou falando a verdade. Satanás, o nosso inimigo, a quem João está falando aqui, também faz sinais. Ele também engana através de sinais, e por isso milagre não atesta se a mensagem foi verdadeira. Se ao pregar a mensagem, ao findar da mensagem acontecer um milagre, isso significa que Deus falou em nosso meio. Mas se um pregador não falar lé com cré, se ele inventar, se ele falar coisas mentirosas a respeito de Jesus, nós não devemos dar crédito. O irmão James, Martinho Lutero não é a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? O apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, lá em Gálatas, no seu primeiro capítulo, que ainda que um anjo, já pensou um anjo descer aqui agora? Hein? Um anjo, ainda que um anjo desça e pregue outro evangelho que não seja este que vos tenho ensinado, que seja anátema, maldito. Se nós não estamos de acordo com a palavra de Deus, nós somos malditos, irmãos. Então, por isso, não pense que sinais e milagres provam que eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que prova que eu estou realmente pregando a verdade, que eu tenho o Espírito de Deus. Porque a questão aqui é o seguinte: como é que eu posso identificar uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus? Como é que eu posso identificar se um pregador realmente fala pelo Espírito de Deus? Como é que eu posso identificar se os obreiros que estão pregando, se os obreiros que estão me ensinando, realmente falam pelo Espírito de Deus? Qual é o critério que eu devo utilizar? O critério é a palavra de Deus, irmãos. Nós devemos fixar os nossos olhos na palavra de Deus e julgar. Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 14? O que acontece lá no final do capítulo 14? O apóstolo Paulo está ensinando sobre a ordem no culto. E quando ele vai falar a respeito desse assunto, ele vai dizer, olha, quando for profetizar, que seja 2 ou 3, e o resto julgue aquilo que está sendo dito. A igreja tem o dever de julgar aquilo que está sendo falado em cima do púlpito. Nós não devemos aceitar tudo, irmãos. Não é tudo que é falado que realmente é uma bênção. Não é tudo que é falado que realmente vem de Deus.
Satanás, o espírito que João diz que já está no mundo, ele também usa falsos mestres, falsos doutores, pessoas que estão mais interessadas na gordura das ovelhas, no dízimo, que estão mais interessadas naquilo que as ovelhas podem lhe dar do que realmente entregar a mensagem do Senhor. Nós devemos estar atentos e assim como João nos disse, nós devemos julgar se aquilo que está sendo falado realmente procede do Senhor ou se é simplesmente bajulação, enganação. Esses dias eu estava ouvindo um pregador muito famoso e o pregador disse o seguinte: olha, vocês são valiosos porque Jesus pagou um alto preço por vocês. Não foi prata, não foi ouro. Jesus Cristo pagou um alto preço por vocês. Ele está certo nisso que ele está dizendo, irmãos? Que o nosso valor é realmente tão grande assim ao ponto de Jesus pagar um alto valor por nós? Será que é isso que o texto está dizendo? Irmãos, nós não somos valiosos por aquilo que a gente tem. Jesus não pagou um alto preço por nós, porque nós tínhamos um grande valor. Jesus entregou um alto preço por nós, porque nós devíamos muito. A nossa dívida era enorme, nós não podíamos pagar. Nós não tínhamos valor algum, mas mesmo assim Ele nos amou e entregou, e se entregou por nós. O nosso valor não está ligado em nós mesmos. O nosso valor é porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos valor porque temos o Espírito Santo de Deus. Talvez isso te desanimou. Irmão James, quer dizer que então que você está dizendo que eu não tenho valor algum? Que eu não valo nada, irmão James? O que eu estou dizendo para você é o seguinte: olhe para dentro de si. Veja todos os pecados que você comete. Veja o quão distante por muitas vezes você está de Deus. Mas mesmo assim, Deus olhou lá de cima e resolveu entregar o seu próprio filho por você. E te dar um valor que não é ouro, que não é prata. Um valor que é o seu próprio sangue para te salvar, para mudar a sua história, para te transformar em nova criatura. Nós devemos estar atentos a tudo aquilo que os pregadores estão falando a respeito de Jesus. No verso 2 e 3, nós vemos qual é a prova que nós devemos utilizar, então. E nós vamos ver isso com mais clareza. Olha só o que o texto vai nos dizer. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Eis aqui então a prova doutrinária que a gente precisa aplicar em nossas igrejas, para ver se aquilo que tem sido falado a respeito de Jesus realmente está certo, está correto, ou se é simplesmente faz parte daquilo que o mundo pensa a respeito de Jesus. E as religiões da antiguidade, meus irmãos, elas estavam lotadas de pensamentos equivocados a respeito de Jesus Cristo, o Deus homem. Nós já falamos aqui em várias das nossas mensagens a respeito do gnosticismo, a respeito do docetismo, que tinham a ideia de que Cristo não se encarnou, Ele não se tornou homem, humano. Eles diziam que Cristo tinha um corpo fantasmagórico, um corpo imaterial, um corpo que não podia se alimentar, que não deixava pegadas. Então essa era a ideia do docetismo e do gnosticismo. Só que eu quero falar de mais algumas religiões da antiguidade, e aqui, meus irmãos, eu não quero dar uma aula de história sobre as heresias cristológicas, mas vocês vão ver aonde eu quero chegar com esse breve estudo aqui, meus irmãos. Nós poderíamos falar do adocionismo. O que o adocionismo pensava a respeito de Jesus Cristo? Qual era a ideia que o adocionismo pensava a respeito de Jesus? A ideia de que Cristo, ele nasceu homem, e lá pelos seus 30 anos de idade, ele se tornou Deus. Isso é heresia, deve ser rejeitado, irmãos. Isso não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos fala de Jesus. Nós temos também o arianismo. O arianismo que foi importado para a nossa época pelos testemunhas de Jeová, que dizem que Cristo é Deus, mas ele é um Deus menorzinho. É um Deus que não tem a capacidade de criar as coisas. É um Deus que até merece devoção, mas a adoração já é demais. Isso tudo é heresia. A Bíblia não nos ensina isso, irmãos. Nós poderíamos falar também do dualismo, que tem a ideia de que
Cristo ou em Cristo havia duas pessoas. Em que sentido? Dentro de Cristo havia duas pessoas que não entravam em conflito. Imaginou você e a sua mulher no mesmo corpo? Você já imaginou o que daria? Não daria certo, né, irmãos? Vocês dois no mesmo corpo daria problema, né? Eu e a minha mulher, então, no mesmo corpo, por mais que a gente é uma carne, mas a gente pensa muitas vezes em muitos assuntos de forma diferente. Então o dualismo dizia o seguinte, olha, certa feita, Jesus aparece e aparece o Jesus Deus. Depois sai o Jesus Deus e entra o Jesus homem. E não é isso que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus Cristo. Nós temos um monofisismo que também dizia que Jesus era simplesmente Deus e não era humano. E João está nos dizendo o seguinte, olha, esse Deus se encarnou. E aquele que não confessa que ele veio em carne, não procede de Deus. Mas isso nos mostra o quanto as pessoas estão dispostas a dar a sua opinião a respeito de quem foi Jesus. Uma das maiores bandas de rock, segundo muitos estudiosos, os The Beatles, um dia foram questionados sobre o que eles achavam sobre Jesus, sobre quem foi Jesus. E um dos seus vocalistas, o John Lennon, ele disse o seguinte, olha, Jesus foi um cara bacana, ele foi um cara legal, mas o cristianismo logo vai passar por causa dos seguidores de Jesus Cristo. Eles são grosseiros, eles não sabem nada. E ainda mais, eu vou dizer uma coisa para vocês, os Beatles são mais famosos do que o próprio Jesus Cristo. O mundo está disposto a dizer, meus irmãos, que Jesus era bacana, que Jesus era legal, mas o mundo não está disposto a olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala a respeito de Jesus. A Bíblia nos diz que esse Jesus era Deus. É o verbo que se encarnou. Ele não era simplesmente legal, simplesmente bacana. Alguns deles vão dizer, olha, Jesus Cristo foi um dos maiores mestres da moralidade. Jesus Cristo foi um grande revolucionário. Jesus Cristo, ele foi um grande político. Mas Deus já é demais. Mas Senhor do universo já é demais. O quê? Ele vai voltar? Não, peraí. Daí já é demais. Irmãos, nós, a igreja do Deus vivo, devemos ficar com aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus. O mundo tem suas opiniões a respeito de quem foi o nosso Deus, Jesus Cristo o Messias, mas nós ficamos com aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus. Um dos maiores ataques que a igreja tem sofrido no nosso século, a partir do século XIX, século XX, século XXI, vem do liberalismo teológico. O liberalismo teológico, meus irmãos, diz o seguinte, eles querem desmistificar a Bíblia. Então, tudo aquilo que tem de sobrenatural na Bíblia, eles querem dizer que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, não aconteceu aquilo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou, na verdade, ele não ressuscitou. Na verdade, o que aconteceu é que ele ressuscitou dentro do coração dos seus discípulos, dentro da mente dos seus discípulos. Isso é heresia, irmãos. Isso é falsificação. Isso não procede de Deus, isso procede do espírito do mundo cético. Nós, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade, devemos ficar com aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus Cristo e devemos estar atentos para julgar a mensagem do mundo. E quem é que ouve a mensagem do mundo? O mundo. Nós, os crentes, os filhos de Deus, ouvimos a mensagem que vem do Espírito, a mensagem que vem de Deus. Essa não é a verdade bíblica, irmãos. Eles querem roubar a sobrenaturalidade do nosso Messias, do verbo que se encarnou. Mas nós, a igreja do Deus vivo, ficamos com as Escrituras. Nós rejeitamos todas as falsificações, nós rejeitamos todo o engano, toda a mentira a respeito do nosso Senhor. Eles vão dizer que Jesus Cristo não transformou água em vinho. Eles vão dizer que Jesus Cristo, na verdade, não andou sobre o mar, que ele não se auto-ressuscitou, mas nós ficamos com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia anuncia a respeito do nosso Messias. E tudo o que ela diz é verdade, irmãos. E nós ficamos com a verdade de Deus. Não são fábulas, não são lendas, não são mitos. Essa é a verdade das Escrituras. O nosso Jesus histórico, irmãos, ele ressuscitou. E ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com ele. Ele morreu para que nós pudéssemos morrer para os nossos pecados e ressuscitou para que nós pudéssemos renascer para uma nova vida juntamente com ele. E esse mesmo Jesus, ele prometeu que um dia viria buscar a sua igreja. E nós, a igreja do Deus vivo, permanecemos com fé, acreditando que ele virá. Ele virá.
O texto prossegue então. Olha só o que o texto vai nos dizer ali no versículo 4, 5 e 6. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não conhece a Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, nós, a igreja do Deus vivo, nós temos uma boa notícia aqui. Nós temos aqui um bálsamo para as nossas almas. Os falsos profetas, os falsos mestres, eles estarão muitas vezes em nosso meio. Eles virão, apresentarão as suas falsificações da verdade, eles vão tentar lucrar, eles vão tentar disseminar as suas heresias em nosso meio, eles vão tentar tudo isso, e muitas vezes eles vão nos pegar despreparados, muitas vezes eles vão pegar a gente em tristeza, em dor, vão pegar a gente em momentos de fraqueza, e muitas vezes nós vamos olhar para nós quando esses falsos profetas vierem e dizer, nós não temos o que fazer, nós não temos como vencê-los, nós não temos condição de vencê-los, porque olha só o quanto ele é influente, olha só, o dízimo dele é muito alto, olha só o quanto ele influencia a igreja, eu não tenho condição de vencê-lo. Só que João está nos dizendo o seguinte aqui, irmãos, ele está dizendo que a batalha que nós temos que enfrentar, ela não foi vencida, ela já está vencida. A igreja do Deus vivo já venceu os falsos mestres. Nós já vencemos os falsos mestres. E por quê, irmão James? Porque nós somos bons? Porque nós estamos bastante tempo na igreja? Porque nós temos força? Não, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e porque é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você consegue entender isso? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso as falsificações dos falsos profetas não chegam até nós. Nós não acreditamos naquilo que eles têm a nos falar. Mas deixa eu contar uma história aqui, rapidinha, irmãos, para que você entenda isso melhor. Eu tenho um cachorro, um pincher. Todos nós conhecemos o pincher, né, irmãos? Pequenininho, ele é pretinho, feinho. O pequeno disse que ele parece um morceguinho. Eu tenho esse pincher. Imagina um cachorro brabinho. Imagina um cachorro que, meu Deus do céu, é brabo. Quando a minha mulher disse assim, ô James, eu quero comprar um pincher, eu disse, pelo amor de Deus, não traz esse cachorro para cá. Eu não quero, de jeito nenhum. Não quero esse pincher. Até que ela foi trabalhando devagarinho, tal, e nós compramos o cachorro. E o que acontece, irmãos, com esse cachorro? Ele é muito engraçado pelo seguinte, de vez em quando ele acaba se lançando em algumas confusões, que ele sabe que ele não pode vencer. De vez em quando, o que acontece? Ele vai lá na frente do cercado, ele vê um cachorro maior, e ele começa a coar para o cachorro e querer briga com o cachorro maior, e não precisa ser muito maior para ser maior que um pincher. Não precisa disso. Então ele começa ali a coar e querer pegar o cachorro, e de repente o cachorro dá um corridão nele, e ele já vem todo triste, choroso, e vem para os nossos pés. E por muitas vezes a gente acaba pegando ele no colo, e indo lá espantar o oponente dele. E imagina só ele no nosso colo. O homem estava no chão, parecia que ele queria se enterrar no chão, com medo. Chegou no nosso colo, ele fica gigante, ele fica grande. Ele começa a rosnar lá para o cachorro, meio que dizendo, olha, pode ir, pode sair. Ele começa a rosnar para o cachorro, ele fica grandão, irmãos. E o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que nós somos esse pincher, pequenininho, que quando vamos enfrentar o nosso inimigo sozinho, nós perdemos a batalha. Mas nós, quando estamos em Deus, quando nós temos esse Deus grande que nos pega no colo, nós temos a capacidade de vencer os nossos inimigos. Irmãos, nós temos um Pai, nós temos um advogado a quem nós podemos recorrer. Maior é aquele que está em nós. O que João está dizendo é que Deus escolheu uma casa não feita por mãos humanas. Deus escolheu eu e você para habitar dentro. Nós somos casas, lugar de Deus, e é porque Deus está em nós que nós vencemos os falsos profetas. É porque o Espírito Santo de Deus está em nós que nós vencemos as mentiras, os enganos do espírito do mundo. É justamente por causa disso. É porque Deus está em nós.
A nossa batalha contra os falsos profetas está ganha, porque o nosso Deus está conosco. E essa batalha, irmãos, a batalha contra os falsos mestres, ela não é uma batalha singular. Muita gente, ao ir para esse texto, vai dizer o seguinte: olha, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Só que não é isso que João está ensinando aqui. Ele está dizendo o seguinte: maior é aquele que está em vós. A batalha contra os falsos mestres não é ganhada sozinho, irmão. Eu preciso de você. A igreja é quem vence os falsos mestres. Você pode tentar vencer essa batalha sozinha, só que o que o texto está dizendo é: maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É porque Deus está na igreja, Deus está no meio do seu povo, que nós vencemos os falsos mestres. E isso também é uma receita para nós. Porque às vezes a gente está em algumas igrejas onde a palavra de Deus não é pregada e toda a igreja aceita. Toda a igreja aceita de uma boa, numa boa. E isso está demonstrando que essa igreja, na verdade, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Ela tem o espírito do mundo. Porque o mundo fala e ela ouve aquilo que o mundo está falando. É isso que João está nos dizendo. Ele está dizendo que eles ouvem porque eles são do mundo. E eles ouvem porque eles não conhecem a Deus. Então, uma igreja unida, uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que crê no Evangelho, não vai ser enganada. E não é só uma pessoa, irmãos. Eu dei um conselho esses dias para um jovem, amigo meu, que estava numa dessas igrejas. Ele me perguntou: irmão, olha aí, eu estou lá na igreja, a mensagem não é pregada, acontecendo um monte de coisa ali, o pastor mente a respeito do Evangelho. Tu acha que eu devo fazer? Eu disse: a igreja é perto da tua casa? Ele é pertinho da minha casa. Eu disse: olha, cara, o meu conselho para ti é o seguinte: não vá na igreja mais perto de você, vá na igreja mais próxima da palavra de Deus. Irmãos, eu sofri por muitos anos mesmo, porque eu pensava que eu iria transformar tudo sozinho. Eu pensava que eu ia subir em cima do púlpito, iria pregar, iria acontecer, e eu fui vencido, irmãos. E hoje eu estou numa igreja que eu louvo a Deus, porque eu chego aqui, alguém prega, no final eu dou uma batidinha no Bruno: e aí, o que achasse? E o Bruno começa: não, aqui está tudo certo, mas aqui deu uma fora, gente. Então o Bruno começa a falar e tal, eu vou falando para o Bruno: e aí, o que achasse? Vou falando para o Gui. Eu estou numa igreja que as pessoas julgam aquilo que está sendo dito em cima do púlpito, não aceitam tudo aquilo que está sendo falado. Então nós estamos numa igreja onde a mensagem é provada e julgada. Nós temos que ser que nem os crentes bereanos, irmãos. Lembra lá de Atos dos Apóstolos? O que aconteceu lá? Imagina só Paulo vir pregar na nossa igreja. Nós não teríamos nem palavra. Paulo foi pregar em Bereia, o que aconteceu? Paulo estava pregando e os bereanos: é isso mesmo, Paulo? Não, Paulo, dá uma paradinha aí, deixa eu dar uma olhada aqui para ver. Não, realmente, é isso mesmo, Paulo. Tá certo. Os bereanos julgaram o apóstolo Paulo. Isso nos mostra que nós não temos pregadores de estimação, pastores de estimação. Por mais que a gente tenha que respeitar a liderança, esse negócio de não toque no ungido do Senhor, nós temos que ficar atento, irmãos. Atento. O sacerdócio não é mais de poucas pessoas, não é só mais da tribo de Levi. O sacerdócio é universal, é de todos os crentes. E todos nós temos que ter a capacidade de julgar aquilo que tem sido falado em cima do púlpito. Eu vou dar uma dica para você que talvez eu vou me arrepender. Mas isso aqui é o mais correto. Sabe o que você deve fazer? O irmão James está pregando. Você não entendeu nada. No final do culto, pega o irmão James pelo colarinho. Ô James, vem cá, rapaz. Isso aqui que tu disse aqui, tá certo isso aqui mesmo? É realmente isso aqui? Mas olha, a Bíblia está dizendo o contrário. Não é bem assim o caminho. E se você não tem intimidade comigo, procure o pastor da igreja, irmãos. Não fique com dúvida. Porque uma heresia, ela tem uma capacidade enorme de lançar a tua alma no inferno. Crer na coisa errada, irmãos. Crer naquilo que não procede da verdade, do engano, pode nos lançar na perdição. A porta larga nos leva à perdição eterna. O mundo está oferecendo uma porta larga aí, que nos leva à perdição eterna. Por isso, você tem o dever de julgar aquilo que tem sido falado, aquilo que está sendo pregado em cima do púlpito. E é por isso que nessa igreja tem um costume que muita gente não está acostumado, de pedir para que você permaneça com a Bíblia aberta.
Você fica com a Bíblia aberta para que você possa ler e reler o texto e ver se aquilo que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos o dever de provar os espíritos. E muitas vezes a gente pensava o seguinte, né? Provar os espíritos, eu tenho que ver se o irmão está endemoniado ou não. Tem que ver se o irmão vai cair ali endemoniado, se eu vou expulsar um demônio do irmão ou não. E não é simplesmente isso, irmão. Paulo está dizendo, existem pessoas que falam pelo espírito da mentira. Existem pessoas que falsificam a verdade. Pessoas que mentem a respeito de quem foi Jesus. E esses procedem do mundo. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de julgar e ver se realmente eles são de Deus ou se eles são do mundo. Nós devemos, irmãos, sempre provar e ver se aquilo que tem sido falado realmente procede da verdade ou procede do engano. E eu quero terminar aqui falando uma coisa, porque isso é uma coisa que antigamente me desesperava demais. Me desesperava, irmãos. Eu ficava assim, sem entender. A respeito de evangelização. Muitas vezes a gente vai evangelizar, evangeliza uma, evangeliza duas, evangeliza três, fala para um, lá no serviço acaba pregando a respeito de Jesus. E muitas vezes as pessoas não dão ouvido às nossas mensagens. Muitas vezes as pessoas não querem nem saber daquilo que a gente fala. João está nos dando um conselho aqui que nós não devemos se desesperar. O mundo ouve as coisas do mundo. Mas aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Aqueles que são de Deus ouvirão essa mensagem, ouvirão essa palavra, se arrependerão, se converterão dos seus pecados, nascerão de novo e servirão a Deus com fidelidade. Quando você pregar essa mensagem, quando você anunciar o evangelho para essa pessoa, se ele for de Deus, se realmente ele for de Deus, ele vai ouvir, irmãos. Ele vai se converter dos seus erros. Por isso, se a mensagem não está surtindo efeito, primeiro de tudo, continue orando. Continue orando, pedindo, Deus, salva o meu amigo, salva o meu irmão, salva a minha mãe, salva os meus familiares. Mas sempre confie que aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Mas aqueles que são do mundo, os que procedem do mundo, eles não conseguem discernir as coisas espirituais, porque essas se discernem espiritualmente. Então nós devemos estar preparados para ser rejeitados, irmãos. Para muitas vezes as pessoas dizer que a gente é quadrado, que a gente não sabe das coisas, que o mundo mudou. Que essas coisas já passaram, ficaram para trás, mas nós permanecemos com as Escrituras, com aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo João aqui, ele vai terminar dizendo que nós somos de Deus. E quem eram esses nós aqui? Esses nós eram os próprios apóstolos. Os apóstolos eram de Deus, eles e mais o apóstolo Paulo. E aqueles que eram de Deus iriam dar ouvido àquilo que João estava falando, ele e os apóstolos estavam falando. Só que, meu irmão, os apóstolos já morreram, Paulo já morreu também, e agora? Qual é que a gente vai fazer? Só que eles deixaram um livro escrito com todo o conselho que a gente precisa para conhecer Jesus Cristo, com todo o conselho que a gente precisa para conhecer a Deus. E é através desse livro que eu e você vamos conferir se realmente nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós falamos pelo Espírito Santo de Deus, e esse livro também vai dizer se o nosso comportamento está de acordo com o comportamento de um filho de Deus. É através daquilo que os apóstolos escreveram para nós, através das Escrituras, irmãos, através da palavra de Deus. Nós somos de Deus. Aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que não são de Deus não ouvem a palavra de Deus. Não ouvem, irmãos. E eles não conhecem a Deus. E ele vai terminar dizendo: e nisto conhecemos o espírito da mentira, o espírito do engano e o espírito da verdade. E nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade é aquele que confessa que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo era homem, que Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo, que Jesus Cristo salva pecadores, que Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é aquele que existe antes da fundação do mundo. Esse é o espírito da verdade. O espírito do mundo é aquele que nega todas essas coisas, todas as verdades que estão
na palavra de Deus. Irmãos, vamos se colocar de pé nessa noite? Tudo que eu espero nessa noite é que você possa sair daqui e ter julgado cada uma das minhas palavras. Que você não simplesmente aceite porque é o irmão James ou porque... Não, que você tenha julgado cada uma das minhas palavras e verificado se elas procedem da verdade ou da mentira, irmãos. Então, nessa noite, não saia daqui assim, aceitando tudo que eu falei, assim. Primeiro verifique, ateste para ver se realmente tudo isso procede da verdade ou procede da mentira. Amém? Vamos orar nessa noite? Senhor, nós te louvamos por ter anunciado a Tua palavra, por ter pregado a Tua santa palavra, Deus. E tudo o que queremos te pedir é que o Senhor possa guardar essa palavra no coração de cada um dos nossos irmãos. E que eles venham continuar firmes, sabendo que são vitoriosos contra os falsos mestres. Que eles já venceram os falsos mestres, porque o Senhor está com eles. Nós cremos e confiamos que maior é o Senhor que está com a gente do que aquele que está lá no mundo, lá fora. O Senhor nos tem em suas mãos. O Senhor nos salvou, o Senhor nos cuida, nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. Deus, ajude-nos a permanecermos fiéis à Tua palavra. E que quando os falsos mestres vierem até nós possamos julgar aquilo que eles falam, Deus, e considerar engano e rejeitá-los, Deus, e rejeitar a mensagem. Deus, se no nosso meio existem pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda não sabem quem Tu és, que ainda não ouvem a Tua palavra, quem sabe hoje é o dia que o Senhor abrirá o coração delas, que o Senhor implantará o Evangelho no coração delas, que o Senhor mostrará que uma vida dissoluta, de perdição, uma vida mundana, vai levar eles à perdição eterna, que uma vida sem Ti, Deus, não vale a pena. Senhor, salva-os para a glória do Teu nome. Senhor, livra-os da perdição eterna para a glória e louvor do Teu nome, e que eles entendam que vale mais a pena um dia aqui, Senhor, um dia no Teu santo templo do que 1000 dias lá fora. Ajuda-nos, Deus. Essa é a nossa oração e é no nome do Teu Filho amado que fizemos. Amém e amém. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi.